Olá! Seja bem-vindo ao canal Contos da Vida. Antes de mergulharmos juntos nessa história cheia de mistérios e emoções, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e ativar o sininho para não perder os próximos contos. Agora, prepare-se, a história está prestes a começar. Dia 10 de fevereiro. Os noticiários informam: um asteroide colidirá com a Terra em 24 horas, sem chance nenhuma de sobrevivente. O caos se inicia em todas as cidades. O medo, a insegurança, o desespero toma conta de todos. Última dia de sua vida, e agora o que fazer? Para onde ir, com quem ir? Uns correm para a casa de parentes para se reunirem pela última vez. Uns aproveitam e não vão trabalhar. Outros resolvem ir à praia se purificar. Ou escolhem se isolar para suas orações, cada um de acordo com a sua crença. Outros resolvem ir ao shopping fazer compras, a tão sonhadas compras sem limite. Cada um escolhe seu motivo. Sabendo que tudo está perdido, queriam apenas realizar seu último desejo. Mas vai que seja apenas boatos. Vai que os cientistas não estejam tão certos assim. Vai que eles estejam enganados. Será que a melhor escolha está sendo realmente feita? Pensando em escolhas, algumas pessoas resolveram passar seu último dia em um hotel para relaxar, beber algumas bebidas quentes e viver intensamente esse dia. Lucas, um jornalista desiludido, queria apenas documentar os últimos momentos da humanidade e fazer uma reportagem para ser lembrado, mesmo que ninguém esteja vivo para assistir. Ele passava pelas pessoas entrevistando e perguntando qual a maior reclamação da vida de cada um. Alguns falam sobre amores perdidos. Outros sobre sonhos que nunca conseguiram realizar. Outros até aproveitaram a oportunidade para deixar registrado o quanto odiava certas pessoas. E assim seguiu suas entrevistas pelo hotel. Beatriz, uma socialite com um passado sombrio. Ela vive sozinha e, sabendo que era o último dia de sua vida, decide ir para o hotel esbanjar seu dinheiro. Prefere morrer perto de pessoas, pois não saberia como seria o fim. Helena, uma mulher que fez a escolha errada. Casada e infeliz, decide passar sua última noite com seu verdadeiro amor. Um ex-namorado que ela nunca superou. Vivendo seu último desejo com sua paixão de infância. Rafael, um cientista que sabia demais. Ele sabia que o governo escondia algumas informações para evitar pânico. Agora, ele precisa decidir se revela a verdade e se torna o homem mais odiado do mundo, ou vai levar a culpa por não ter dito a verdadeira verdade. Nas calçadas, alguns choravam, rezavam, abraçavam desconhecidos, buscando qualquer forma de consolo. Outros apenas se sentavam no meio-fio, com olhares vazios, aceitando o destino sem tentar lutar contra ele. Havia quem aproveitasse o caos para extravasar tudo o que sempre reprimiu. Gangues tomaram as ruas, incendiando prédios, depredando estátuas e invadindo casas luxuosas, vivendo sua última noite no ápice do excesso e da violência. Em um beco escuro, um homem segurava uma garrafa de uísque cara enquanto ria, assistindo ao fogo consumir a cidade que um dia chamou de lar. Do outro lado da cidade, hospitais estavam cheios, mas os médicos haviam desistido. Sem esperança de um amanhã. Muitos largaram seus jalecos e foram para casa ficar com suas famílias, enquanto outros, já conformados, abriram as portas para que todos entrassem e pegassem o que quisessem. A polícia havia desaparecido. Os poucos agentes que ainda restavam haviam abandonado seus postos. Não havia mais justiça, não havia mais controle. Alguns foram vistos bebendo em bares, rindo ironicamente da própria profissão. Mas entre o caos, haviam aqueles que simplesmente esperavam. Casais dançavam nas ruas ao som de rádios deixados ligados. Crianças brincavam sem saber exatamente o que estava acontecendo. Algumas igrejas estavam cheias de fiéis desesperados, enquanto outras haviam sido destruídas pela revolta de quem nunca acreditou. E então, em um ponto isolado da cidade, longe de toda a destruição e desordem, um hotel luxuoso se erguia como um oásis no meio do apocalipse iminente. Ali dentro, um grupo de estranhos escolheu encerrar seus dias de uma forma diferente. Não correriam pelas ruas em desespero. Não se entregariam à selvageria lá fora. Eles se reuniriam em silêncio, bebendo, conversando, confessando seus pecados, aproveitando suas últimas horas com dignidade. Mas o que eles não sabiam era que o amanhã ainda existiria. E tudo o que fizeram naquela noite ainda teria consequências. O relógio marcava 20 horas e 37. Apenas algumas horas separavam aquele grupo da destruição inevitável. O hotel, um refúgio luxuoso e silencioso no meio do caos, abrigava histórias que nunca haviam sido contadas. Segredos que nunca foram confessados.
paixões que nunca foram vividas. Cada hóspede sabia que aquela noite era diferente de todas as outras. Não haveria amanhã. E, sabendo disso, todos precisavam decidir como passariam suas últimas horas na Terra. Lucas, o jornalista desiludido, se sentou no bar do hotel, observando as taças brilhando sob a luz baixa. Diante dele, seu gravador capturava as palavras daqueles que, em algumas horas, simplesmente deixariam de existir. Ele passou anos relatando tragédias, expondo corrupção, investigando os podres da sociedade. Mas agora, nada daquilo importava. Não haveria mais justiça. Não haveria manchetes no dia seguinte. Ele pegou o microfone e começou a gravar sua última reportagem. Se alguém algum dia encontrar isso, quero que saiba que nesta noite, não existem culpados nem inocentes. Apenas almas em busca de um último instante de paz. Olhou ao redor e viu os outros hóspedes, cada um lidando com o fim à sua maneira. O que fariam nas horas finais? Ele decidiu descobrir. Beatriz, a sociolite com um passado sombrio, dentro do salão de festas, com um vestido vermelho, olhava para a própria imagem no espelho. Seus olhos carregavam segredos que sempre tentou enterrar. Por anos, viveu no luxo, rodeada de pessoas que a bajulavam. Mas, por trás das joias e dos sorrisos falsos, havia um crime nunca revelado. Ela matou alguém. Naquela noite, decidiu que não partiria sem confessar. Pegou uma taça de vinho, subiu no palco e, com um sorriso cínico, anunciou para todos: "Eu tenho algo para dizer, e acho que agora ninguém pode me prender por isso." Ela riu. Mas no fundo, sabia que alguém no salão não estava rindo com ela. E, quando o relógio marcasse meia-noite, talvez a vingança não precisasse de um dia seguinte para acontecer. Davi, o criminoso em fuga em um dos quartos mais caros do hotel, Davi se jogou na cama macia, rindo enquanto jogava notas de dinheiro para o alto. Milhões em cédulas roubadas. Ele passou a vida fugindo, trapaceando, escapando da polícia. Agora, o fim era inevitável. Pela primeira vez, não precisava correr de ninguém. Ou assim ele pensava. Porque, no fundo do salão, alguém o observava. Alguém que ele enganou. Alguém que não queria esperar pelo asteroide. Helena, a mulher que fez a escolha errada, sentou-se na sacada, segurando um copo de uísque e um celular. Seu marido havia deixado várias mensagens de voz. Ela não teve coragem de ouvir. Lá dentro, seu verdadeiro amor a esperava. O homem que nunca esqueceu. O único que fazia seu coração disparar. Ela fechou os olhos e respirou fundo. O que era mais importante? Passar as últimas horas com o homem que sempre amou ou se despedir do marido que esteve ao seu lado por tantos anos? Ela tomou um gole da bebida, deixou o celular de lado e tomou sua decisão. Mas, quando o amanhecer chegasse, seria tarde demais para voltar atrás. Rafael, o cientista que sabia demais enquanto os outros se entregavam à luxúria, aos excessos e às despedidas, Rafael estava sentado sozinho no lounge do hotel. Ele segurava um tablet. Os gráficos na tela mostravam algo que ninguém mais sabia. O impacto do asteroide não aconteceria. Tudo indicava que a trajetória mudará. O mundo não acabaria naquela noite. Mas agora, quem acreditaria nele? Ele poderia avisá-los. Poderia salvar aquelas pessoas de cometerem erros irreversíveis. Mas então, olhou ao redor. O que aconteceria se eles descobrissem a verdade? Seria linchado, desacreditado, acusado de ser um manipulador. Ou pior, alguém poderia tentar silenciá-lo para garantir que seus segredos morressem com a noite. Ele precisava tomar uma decisão, contar a verdade ou deixar o caos seguir seu curso. O relógio marcou meia-noite. Nada aconteceu. Os primeiros segundos de silêncio foram encarados como uma pausa dramática do destino, como se o universo estivesse brincando com suas últimas esperanças. Mas então, 1 minuto passou. Depois 2. 3. Lá fora, o céu permanecia intacto. Nenhum asteroide. Nenhuma explosão. Nenhuma destruição. O mundo ainda estava ali. A verdade caiu como um soco no estômago. No salão principal do hotel, as taças de champanhe ainda estavam erguidas. Mas os sorrisos desapareceram. O que estava acontecendo? Ele poderia avisá-los. Poderia salvar aquelas pessoas de cometerem erros irreversíveis. Mas então, olhou ao redor. O que aconteceria se eles descobrissem a verdade? Seria linchado, desacreditado, acusado de ser um manipulador. Ou pior, alguém poderia tentar silenciá-lo para garantir que seus segredos morressem com a noite. Ele precisava tomar uma decisão,
contar a verdade ou deixar o caos seguir seu curso. O relógio marcou meia-noite. Nada aconteceu. Os primeiros segundos de silêncio foram encarados como uma pausa dramática do destino, como se o universo estivesse brincando com suas últimas esperanças. Mas então, 1 minuto passou. Depois 2. 3. Lá fora, o céu permanecia intacto. Nenhum asteroide. Nenhuma explosão. Nenhuma destruição. O mundo ainda estava ali. A verdade caiu como um soco no estômago. No salão principal do hotel, as taças de champanhe ainda estavam erguidas. Mas os sorrisos desapareceram. O que estava acontecendo? Davi avançou contra Rafael, segurando-o pela gola da camisa. Você mentiu para nós. A pancada o jogou contra a mesa, derrubando taças e pratos. O salão se encheu de vozes exaltadas, de acusações, de ódio represado. Não havia mais festa. Não havia mais despedida. Agora, havia medo. O que antes eram pessoas rindo e bebendo como velhos amigos, agora eram inimigos mortais. E tudo ficou pior quando as primeiras ameaças surgiram. No meio da confusão, um dos hóspedes gritou: "O que acontece aqui, fica aqui." O significado por trás daquela frase era óbvio. Se a história daquela noite vazasse, vidas seriam destruídas. E então veio o primeiro golpe. Um homem foi atingido causando desespero. Ele gritou e caiu no chão, segurando o ferimento, enquanto o agressor, ofegante, recuava. O salão mergulhou em um silêncio sombrio. Alguém estava disposto a matar para silenciar o que aconteceu naquela noite. E foi nesse instante que todos entenderam a verdade. Aquela noite não era mais sobre o fim do mundo. Agora, era sobre quem sairia vivo dali. O instinto de sobrevivência tomou conta. Alguns correram para os quartos, trancando as portas, esperando que tudo se acalmasse. Outros procuraram armas improvisadas, pois sabiam que o pior ainda estava por vir. Lucas, o jornalista, segurou sua câmera com força. Ele precisava sair dali. Ele correu pelos corredores escuros do hotel, procurando uma saída. Mas ao virar uma esquina, sentiu um cano gelado encostar em sua nuca. Era Davi. Você gravou tudo, não foi? Lucas tentou engolir em seco. Isso precisa ser contado. Davi riu. Um riso frio, cruel. Então você não sai daqui vivo. Enquanto isso, no salão, Beatriz tentava se esconder. Seu olhar encontrou um dos hóspedes, um homem de expressão vazia. Ele a encarava como se já soubesse que ela não veria o próximo amanhecer. Rafael, machucado, tentava avisar a todos. Se nos matarmos aqui dentro, não vamos sobreviver lá fora. Mas ninguém mais ouvia. A paranoia havia vencido. O verdadeiro fim do mundo não veio do céu. Veio de dentro de cada um deles. A noite que começou como uma despedida, se tornou um jogo de sobrevivência. Quem sairá vivo do hotel? Os segredos daquela noite serão enterrados? Ou alguém levará essa história para o mundo? Não deixe de deixar seu like e se inscrever no canal. Vamos continuar nessa história emocionante. A resposta está no amanhecer seguinte. Mas uma coisa é certa: o mundo não acabou. Para alguns, deveria ter acabado. O relógio marcava 6 horas da manhã quando os primeiros raios de sol atravessaram as janelas do hotel. A noite havia terminado. Mas para aqueles que sobreviveram, o horror estava apenas começando. O mundo ainda estava ali. As cidades ainda existiam. O apocalipse nunca veio. Mas algo dentro deles havia morrido naquela noite. Cada um dos hóspedes carregava agora um peso insuportável. Eles não eram mais as mesmas pessoas que chegaram ali 24 horas antes. A última noite da Terra havia revelado o que havia de mais podre dentro de cada um deles. E agora? Como viver com isso? Os corredores antes vibrantes estavam desertos. O chão do salão de festas estava coberto de destroços de uma noite de pura insanidade. Taças quebradas, cadeiras viradas, manchas escuras que contavam histórias de violência. E o mais chocante, alguns nunca mais sairiam dali. A contagem final não era de vítimas do asteroide, mas sim das vítimas de suas próprias escolhas. Os que falaram demais. Os que confessaram segredos imperdoáveis. Os que tentaram impedir o inevitável. Aqueles que ainda estavam de pé não conseguiam encarar uns aos outros. Lucas, o jornalista, estava desaparecido. Sua câmera, que registrou tudo o que aconteceu naquela noite, agora era o objeto mais perigoso do hotel. Se o que foi filmado saísse dali, as vidas de todos estariam arruinadas. Mas a pergunta era: onde estava Lucas? E então, em um canto escuro do hotel, um dos hóspedes encontrou um celular caído no chão.
A tela ainda brilhava, mostrando um vídeo pausado. Com um toque, a gravação voltou a rodar. A imagem tremida mostrava Lucas correndo pelos corredores do hotel. A respiração ofegante indicava que ele estava fugindo de alguém. Então, um grito. A câmera caiu no chão. A última coisa que foi gravada foi um par de sapatos se aproximando do corpo de Lucas. Alguém o silenciou. E a pessoa que segurava o celular sabia exatamente quem era. Do lado de fora do hotel, a cidade despertava lentamente, como se nada tivesse acontecido. O mundo estava intacto. Mas o que aconteceu dentro daquele hotel jamais poderia ser desfeito. O pequeno grupo que restou se reuniu na entrada principal, sem saber o que fazer. Se saíssem dali e contassem a verdade, seriam presos. Julgados pelo que fizeram, pelo que deixaram acontecer. Mas se simplesmente seguissem em frente, poderiam continuar vivendo, carregando o fardo de seus crimes para sempre. O silêncio entre eles era ensurdecedor. Então, um deles finalmente falou. Nada do que aconteceu aqui pode sair daqui. Os outros se entreolharam. Nenhuma palavra foi dita, mas todos sabiam o que isso significava. O que aconteceu na noite do fim do mundo morreu naquela noite. A única coisa que restou foram aqueles que sobreviveram. E assim, um por um, foi saindo do hotel, e nunca mais falaram sobre aquela noite novamente. Mas, em algum lugar, a câmera de Lucas ainda existia. E um dia, alguém poderia encontrá-la. O asteroide nunca foi a verdadeira ameaça. O mundo nunca precisou acabar para que as pessoas revelassem quem realmente eram. A destruição que todos temiam não veio do céu. Ela veio de dentro de cada um deles. Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal Contos da Vida e deixar seu like. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que mais gente possa conhecer essa história intrigante. Nos vemos no próximo conto.